As lágrimas que escorriam pelo rosto de Fernanda não eram apenas de humilhação, mas de puro desespero. O eco da palavra demitida, martelando em sua mente, enquanto buscava abrigo da tempestade de sua própria vida no primeiro prédio imponente que viu pela frente. Contudo, quando as portas de aço escovado do elevador se abriram diretamente em uma cobertura de luxo estonteante, ela não encontrou um segurança para expulsá-la, mas sim o olhar profundo e devastado de um homem que a encarou como se visse um fantasma. Antes que pudesse dizer uma palavra, ele a envolveu em um abraço desesperado, sussurrando contra seu cabelo o nome que mudaria tudo. Diana, você voltou. E então, com a voz embargada pela súplica, ele pediu, fica comigo. Naquele instante, atordoada pela dor dele e pelo seu próprio desamparo, Fernanda sentiu o peso de um mundo de segredos, riqueza e uma mentira perigosa que, por um momento aterrorizante, pareceu mais segura do que sua própria e despedaçada realidade. Se esse encontro do destino já te prendeu, deixe seu gostei e se inscreva no Histórias que Prendem Você para não perder nada. Comente seu nome aqui embaixo. Quem sabe ele não aparece em uma próxima história. A chuva caía sobre a cidade como um véu de tristeza, impiedosa e fria. Cada gota que batia no asfalto parecia zombar de Fernanda, cujas lágrimas se misturavam à tempestade, tornando seu choro anônimo, invisível para o mundo apressado ao seu redor. O batom vermelho, aplicado com tanto esmero pela manhã, na esperança de projetar uma confiança que não sentia, agora escorria pelo seu queixo, um rastro carmesim de sua derrota. A caixa de papelão em seus braços, contendo os poucos pertences que havia acumulado em sua mesa, um porta-retratos com a foto de sua mãe, uma caneca com uma lasca na borda e uma pequena suculenta que nunca floresceu, estava se desfazendo sob o peso da água, assim como seu futuro. Incompetente. A palavra de seu chefe, dita com um desdém cortante na frente de toda a equipe, ainda ardia em seus ouvidos. Não importava que ela fizesse o trabalho de 3 pessoas, que ficasse até mais tarde quase todas as noites, ou que tivesse sacrificado seus fins de semana. Um único erro, um deslize em uma planilha de projeções que fora corrigido a tempo, serviu como a desculpa perfeita para a reestruturação da empresa. E ela era a peça descartável. O vento gelado açoitava seu vestido fino, fazendo-a tremer não apenas de frio, mas de um pavor profundo que se instalava em seus ossos. O aluguel venceria em 1 semana. Os remédios de sua mãe, Isabel, não podiam esperar. O desespero era uma garra apertando sua garganta, sufocando qualquer resquício de esperança. Foi então que seus olhos, embaçados pelas lágrimas e pela chuva, fixaram-se em um arranha-céu de vidro e aço, e se erguia como uma fortaleza contra o céu cinzento. A fachada espelhada refletia as luzes da cidade, um farol de poder e estabilidade em meio ao seu naufrágio pessoal. Sem pensar, movida apenas pela necessidade primária de encontrar um abrigo, um lugar para respirar e tentar colar os cacos de sua dignidade, ela correu em direção ao hall de entrada. O interior do edifício era um contraste absoluto com a fúria da tempestade lá fora. O ar era quente e perfumado com algo caro e sutil, como lírios e madeira nobre. O chão de mármore polido brilhava tanto que Fernanda hesitou em pisar com seus sapatos encharcados, consciente das pequenas poças que deixava para trás. Um segurança de terno impecável a observou de seu posto, mas sua expressão era de indiferença, talvez acostumado com a visão de pessoas buscando refúgio momentâneo. Ela se encolheu em um canto, abraçando a caixa agora amolecida, e fechou os olhos, tentando acalmar a respiração ofegante. Sua mente era um turbilhão de cálculos ansiosos. Quanto tempo suas economias durariam? 1 semana? 2? Como contaria para sua mãe, uma mulher que já havia sacrificado tanto por ela? Absorta em seu pânico, ela não percebeu o som suave das portas de um elevador se abrindo. Era um elevador diferente dos outros, mais discreto, posicionado em um nicho privativo. Um homem de meia-idade carregando uma pasta de couro saiu e atravessou o saguão apressadamente, deixando as portas de aço escovado abertas. Em um impulso, sem ler a placa que indicava acesso privativo, cobertura,
Fernanda viu ali uma chance de se esconder, de encontrar um lugar ainda mais isolado para chorar em paz antes de enfrentar o mundo novamente. Ela entrou no cubículo luxuoso, com paredes de madeira escura e um espelho de bronze que refletia sua imagem patética. Cabelo grudado no rosto, maquiagem borrada, olhos vermelhos e inchados. As portas se fecharam com um silvo suave e o elevador começou a subir, veloz e silencioso. Não havia painel de botões para escolher o andar, apenas um único disco de metal polido no centro. A subida era tão fluida que ela mal a sentiu. Quando o movimento cessou, as portas se abriram não para um corredor, mas diretamente para dentro de um apartamento. Ou melhor, uma cobertura que parecia se estender pelo infinito. Fernanda congelou. O espaço era de tirar o fôlego, uma obra-prima de design minimalista e luxo descarado. Paredes de vidro do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade sob a tempestade. As luzes dos prédios brilhando como diamantes caídos sobre veludo negro. Um piano de cauda preto ocupava um canto, silencioso e imponente. A mobília era escassa, mas cada peça parecia uma escultura. O ar cheirava a ozônio da chuva e a algo masculino e caro, um perfume amadeirado que pairava no ambiente. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som distante e rítmico da chuva contra o vidro. O pânico a atingiu com a força de um soco. Ela havia invadido a casa de alguém. Um milionário, a julgar pelo ambiente. Seu coração disparou, martelando contra as costelas. Ela precisava sair dali, voltar para o elevador antes que alguém a visse. Mas seus pés pareciam pregados no chão. Foi quando ela o viu. Ele estava de pé junto à janela, de costas para ela, uma silhueta alta e esguia contra a paisagem urbana. Vestia uma camisa social branca, amassada, com as mangas dobradas até os cotovelos e calças escuras. Em uma das mãos, segurava um copo de uísque, o líquido âmbar intocado. Ele não se moveu, como se fosse parte da estátua de dor que era aquele lugar. Fernanda prendeu a respiração, rezando para que pudesse recuar sem ser notada. Mas então, como se sentisse sua presença, ele se virou lentamente. O mundo de Fernanda parou de girar. O homem à sua frente era devastadoramente bonito, mas de uma forma quebrada, quase trágica. Tinha o cabelo escuro e desalinhado, uma barba por fazer, que sombreava um maxilar forte e lábios bem desenhados. Mas foram seus olhos que a prenderam. Eram de um cinza profundo como o céu da tempestade lá fora, e neles havia um oceano de dor tão avassalador que Fernanda sentiu um eco daquele sofrimento em seu próprio peito. César estremeceu. O copo em sua mão tremeu, o gelo tilintando suavemente. Por um ano inteiro, ele viveu em um nevoeiro de luto e negação. Desde que Diana desaparecera sem deixar um bilhete, uma pista, nada. Cada dia era uma repetição do anterior. A mansão, antes cheia de risadas e planos, tornara-se um mausoléu. Ele se afundou no trabalho, na bebida, em qualquer coisa que pudesse anestesiar a ferida aberta em sua alma. E agora, ali, parada na entrada de seu refúgio, estava ela. Seu cérebro lhe dizia que era impossível. A mulher à sua frente estava encharcada, a maquiagem borrada, o cabelo escuro grudado no rosto, diferente do loiro platinado de Diana. Ela usava um vestido simples, que ele nunca tinha visto, e abraçava uma caixa de papelão como se fosse um escudo. Mas o rosto, a estrutura óssea, o formato dos olhos amendoados, a curva dos lábios, era ela. Tinha que ser. Seu coração, faminto por um milagre, gritou mais alto que a lógica. A esperança, uma droga perigosa e viciante, inundou suas veias. Ele deu um passo à frente, depois outro, os olhos fixos nela sem piscar. Diana, ele sussurrou, a voz rouca pelo desuso e pela emoção. A palavra pairou no ar, carregada com o peso de 12 meses de agonia. Fernanda abriu a boca para falar, para explicar o erro terrível. Me desculpe, eu entrei no prédio errado, era o que ela queria dizer. Mas nenhum som saiu. Ela estava hipnotizada pela dor crua naquele homem, uma dor que parecia espelhar e amplificar a sua própria. Ele não a via como uma intrusa, mas como uma salvação. Antes que ela pudesse sequer processar o que estava acontecendo, César fechou a distância entre eles.
Ele não a tocou de forma agressiva, mas com uma reverência desesperada. Suas mãos grandes e quentes seguraram seus braços, e ele a estudou de perto, o olhar percorrendo cada traço de seu rosto, como se tentasse memorizá-lo, como se temesse que ela fosse uma miragem prestes a desaparecer. Um soluço escapou de seus lábios. É você mesmo, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. E então ele a puxou para um abraço. O corpo de Fernanda enrijeceu com o choque. Ela foi envolvida pelo cheiro dele. Uísque, chuva e aquela colônia cara e sutil. O calor de seu corpo a envolveu. Um contraste gritante com o frio que sentia por dentro e por fora. O abraço não era de um estranho, era o de um homem se agarrando à última tábua de salvação em um oceano revolto. Ele a apertou com uma força que misturava alívio e pavor, o rosto enterrado na curva de seu pescoço. Fernanda sentiu o tremor que percorria o corpo dele, o som de sua respiração irregular contra sua pele. A caixa de papelão caiu de seus braços, espalhando seus poucos pertences pelo chão de mármore com um baque surdo. Ela deveria tê-lo empurrado, gritado, explicado o engano. Mas algo a paralisou. Talvez fosse o seu próprio desamparo, a sensação de não ter para onde ir. Ou talvez fosse uma onda de empatia por aquele homem cuja dor parecia infinitamente maior que a sua. Ele se afastou o suficiente para olhar em seus olhos, as mãos ainda segurando seu rosto com uma ternura que a fez prender a respiração. Lágrimas brilhavam nos olhos cinzentos dele, não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que era quase doloroso de assistir. Ele sussurrou contra seu cabelo o nome que mudaria tudo. Diana, você voltou. As palavras a atingiram como um raio. Diana. Aquele era o nome do fantasma que ele via em seu rosto. Ela não era Fernanda, a desempregada desesperada. Naquele momento, naquela cobertura luxuosa, ela era Diana, a mulher que havia retornado. A mentira se formou no silêncio, no espaço entre a pergunta dele e a resposta que ela não deu. Ele a olhou nos olhos, a súplica em sua voz quebrando o coração dela em 1000 pedaços. Fica comigo. Não era uma ordem, era um pedido, a prece de uma alma perdida. E naquele instante, atordoada, com o cheiro da chuva e do luxo ao seu redor, sentindo o calor daquele homem que a olhava como se ela fosse o sol, Fernanda pensou em seu apartamento vazio, nas contas a pagar, no rosto preocupado de sua mãe. Pensou na humilhação, na solidão, no beco sem saída em que sua vida havia se transformado. Ficar ali, mesmo que fosse uma mentira, parecia por um momento aterrorizante, mais seguro do que sua própria e despedaçada realidade. Ela não disse nada, apenas assentiu, um movimento quase imperceptível da cabeça. Para César, aquele simples gesto foi a mais doce das confirmações, a promessa de um recomeço. Para Fernanda, foi o primeiro passo em um caminho perigoso, uma farsa da qual ela talvez nunca conseguisse escapar. As portas do elevador se fecharam atrás dela, selando seu destino naquele mundo de opulência, segredos e dor. A tempestade continuava lá fora, mas a verdadeira tormenta, ela sabia, estava apenas começando. O silêncio que se seguiu ao seu consentimento mudo foi denso e carregado de uma eletricidade estranha. César a soltou lentamente, como se temesse que um movimento brusco pudesse quebrá-la. Ele ainda a olhava com uma adoração que a feria. Cada centelha de alívio nos olhos dele era uma brasa de culpa no coração dela. O mundo real, com a demissão humilhante e a chuva fria, parecia ter se dissolvido, substituído por este santuário de luxo e por uma mentira que crescia a cada segundo que ela permanecia em silêncio. Você está encharcada e tremendo, disse ele, sua voz um veludo rouco, a preocupação genuína substituindo o choque inicial. Precisamos tirar você dessas roupas molhadas. Venha. Ele a guiou pela mão e o toque dele era firme, mas gentil. Fernanda se deixou levar, os pés descalços fazendo um som suave no mármore frio. Ele a conduziu por um corredor que mais parecia uma galeria de arte, com paredes brancas adornadas por pinturas abstratas e enormes, até uma porta dupla de madeira maciça. Ao abri-la, revelou-se um quarto que era maior do que todo o seu apartamento. Uma cama colossal com uma cabeceira estofada em veludo cinza dominava o ambiente. Outra parede de vidro oferecia uma vista de tirar o fôlego da cidade. Agora um tapete de luzes cintilantes.
À direita, uma porta entreaberta revelava um closet iluminado, vasto e organizado, como uma boutique de luxo. Este era o nosso quarto. Ele disse suavemente a palavra nosso, a atingindo com a força de um tapa. Seu closet, tudo está como você deixou. Ele parou na porta, parecendo incerto. A intimidade da situação de repente pesou sobre eles. Eu vou pedir para prepararem algo quente para você comer. E eu vou dormir no quarto de hóspedes, para te dar espaço. Você deve precisar de espaço. A consideração dele era uma faca de 2 gumes, tornando-o mais humano e a mentira dela mais monstruosa. Ele se virou para sair, mas hesitou. Diana, ele começou, e o nome a fez encolher por dentro. Não precisa me contar agora. Onde você esteve, o que aconteceu, não importa. Só o que importa é que você está em casa. Ele saiu fechando a porta delicadamente, deixando-a sozinha no silêncio opressor daquela vida que não era sua. Sozinha, Fernanda finalmente se permitiu respirar, mas o ar parecia rarefeito, difícil de puxar para os pulmões. Ela caminhou lentamente até o closet, sentindo o carpete felpudo sob seus pés. Era um paraíso de seda, cachemira e couro, fileiras de sapatos de grife, bolsas de todas as cores e formas, vestidos que provavelmente custavam mais do que ela ganhara no ano inteiro. Ela tocou a manga de um casaco de lã, o tecido incrivelmente macio. Aquelas eram as roupas de Diana, a pele de outra mulher, uma mulher que ela estava naquele momento apagando com sua presença. O pânico voltou com força total. O que ela estava fazendo? Aquilo era loucura. Era um crime. Ela se virou, pronta para correr, para chamar aquele homem e confessar tudo, implorar por seu perdão e enfrentar as consequências. Mas seu olhar caiu sobre a mesinha de cabeceira ao lado da cama. Sobre ela, um porta-retratos digital exibia uma sequência de fotos. César e uma mulher loira deslumbrante sorrindo em um barco, os dois abraçados em frente à Torre Eiffel. Ela sozinha, rindo para a câmera com uma taça de champanhe na mão. Diana. Fernanda se aproximou, o coração martelando. A semelhança era inegável, especialmente na estrutura do rosto e no sorriso. Mas Diana era diferente. Havia uma dureza em seu olhar, uma autoconfiança quase arrogante que Fernanda sabia que jamais possuiria. Diana era solar, explosiva, uma força da natureza. Fernanda era a calmaria, a sombra. Eram como o dia e a noite. Como ele podia não ver a diferença? A resposta era simples e dolorosa. Ele não queria ver. Ele estava tão quebrado pela dor que se agarrava a qualquer semelhança, a qualquer fiapo de esperança, por mais ilusório que fosse. Uma batida suave na porta a sobressaltou. Uma senhora de cabelos grisalhos e uniforme preto entrou, carregando uma bandeja com uma sopa fumegante e uma xícara de chá. Ela olhou para Fernanda com olhos curiosos, mas sua expressão era profissional e contida. Senhorita Diana, o Sr. César pediu que eu lhe trouxesse isto, disse a mulher, a voz neutra. Meu nome é Lúcia, sou a governanta. Se precisar de algo, por favor, me chame. Oh, obrigada, Lúcia, gaguejou Fernanda, a voz quase inaudível. Lúcia colocou a bandeja sobre uma mesinha e seu olhar varreu a figura encharcada de Fernanda. Sugiro que tome um banho quente. Há toalhas limpas no banheiro e as roupas no closet estão à sua disposição. A governanta fez uma pequena reverência e saiu, deixando Fernanda com a sensação de estar sendo observada, analisada. Os primeiros dias naquela mansão foram um borrão de luxo e pânico. Fernanda vivia em um estado de alerta constante, cada palavra medida, cada gesto calculado. Ela aprendeu a dar respostas vagas, a sorrir quando não entendia uma piada interna, a fingir familiaridade com os cômodos daquela casa gigantesca. Descobriu que a desculpa do trauma era a sua maior aliada. Quando César mencionava um evento específico do passado, lembra daquele restaurante italiano em Florença, meu amor? Ela simplesmente tocava a cabeça, baixava o olhar e sussurrava: ainda está tudo tão confuso, César. Algumas coisas ainda estão no escuro. E ele, em sua devoção cega, aceitava. Ele a tratava como uma peça de porcelana delicada que poderia se quebrar ao menor toque. Ele não a pressionava, não fazia perguntas difíceis, apenas cuidava dela com uma ternura que a desarmava completamente.
Deixava seu café da manhã pronto, selecionava filmes que achava que ela gostaria de ver, lia para ela à noite, sentado em uma poltrona a uma distância respeitosa da cama. Cada ato de bondade era uma nova camada de culpa que se acumulava sobre os ombros de Fernanda. Durante o dia, ela explorava a casa como uma ladra, tentando absorver detalhes, aprender os nomes dos poucos empregados, decorar os caminhos para não parecer perdida. À noite, quando a mansão mergulhava no silêncio e César se retirava para o quarto de hóspedes, o terror a assaltava. Era quando ela pegava seu celular, o único elo com sua antiga vida, e se trancava no banheiro suntuoso, o único lugar onde se sentia verdadeiramente sozinha. Com o chuveiro ligado para abafar o som, ela discava o número de sua mãe. Alô? Filha? A voz preocupada de Isabel soou do outro lado da linha, fraca pelo sinal instável. Mãe, sussurrou Fernanda, as lágrimas que segurava o dia todo finalmente escorrendo. Sou eu. Fernanda, onde você está? Eu liguei 1000 vezes, seu celular estava desligado. Fiquei doente de preocupação. Você está bem? O desespero na voz de sua mãe a quebrou. Eu estou bem, mãe. Estou segura. Consegui um emprego. A mentira saiu com um gosto amargo. Um emprego, glória a Deus. Mas que emprego é esse que você some por 3 dias sem dar notícias? Fernanda se sentou na beirada da banheira de mármore, o corpo tremendo. Ela não conseguia mais sustentar a farsa para a única pessoa no mundo que a amava incondicionalmente. Em sussurros entrecortados por soluços, ela contou tudo. O despedimento, a chuva, o prédio errado, o homem de luto, a confusão de identidades. Contou sobre a mansão, as roupas de grife e a mentira que a estava sufocando. Do outro lado, o silêncio de Isabel era mais assustador do que qualquer grito. Quando ela finalmente falou, sua voz era um fio de puro pavor. Minha filha, pelo amor de Deus, saia já daí. Isso é perigoso. Isso não é um conto de fadas, é uma loucura. Esse homem é um estranho, ele pode ser instável. E quando descobrirem a verdade, você pode ser presa, acusada de ser uma golpista. Eu sei, mãe, eu sei, choramingou Fernanda, mas você não entende. Ele não é mau, ele só está sofrendo. E eu não tenho mais nada. Fui demitida. Não temos dinheiro para o aluguel. Dinheiro não compra paz, Fernanda! A voz de Isabel se elevou cheia de angústia. Nós sempre demos um jeito e vamos dar de novo. Eu posso fazer mais faxinas, posso pegar mais encomendas de costura, mas você precisa sair dessa casa agora. Me escute, filha, por favor. A súplica de sua mãe a rasgava por dentro. Isabel era seu pilar, sua consciência. Mas, pela primeira vez na vida, Fernanda não conseguiu obedecê-la. Ela pensou no alívio que seria não ter que se preocupar com as contas, na chance de poder pagar um tratamento médico melhor para a artrite de sua mãe, na segurança daquela prisão dourada em contraste com a incerteza brutal do mundo lá fora. Eu não posso, mãe, ainda não, sussurrou ela, a decisão pesando como chumbo em sua alma. Eu só preciso de um pouco de tempo para pensar, para juntar algum dinheiro. Eu prometo que vou tomar cuidado. Desligar aquela chamada foi a coisa mais difícil que já fizera. Ela se olhou no espelho gigantesco. O rosto que a encarava era o seu, mas os olhos pertenciam a uma impostora. Uma mulher aterrorizada que, por mais que tentasse negar, também sentia uma faísca de algo novo e perigoso brotar em seu peito. Os dias se transformaram em uma semana, e a rotina da farsa começou a se assentar. Fernanda descobriu pequenas coisas sobre César. Soube que ele odiava café adoçado, que tinha uma paixão por música clássica e que, apesar de sua imensa riqueza, preferia refeições simples. Ela o via trabalhar de seu escritório em casa, a testa franzida em concentração, a voz firme e poderosa ao telefone com seus executivos. E então, quando ele desligava, o poder se esvaía e ele se tornava novamente o homem vulnerável que a olhava com uma gratidão silenciosa. Em uma tarde chuvosa, ela o encontrou na biblioteca, olhando para um retrato a óleo de Diana que pairava sobre a lareira. A mulher na pintura era radiante, quase etérea. César não notou a presença de Fernanda. Eu senti tanto a sua falta, ele murmurou para a pintura, a voz embargada. A casa ficou tão silenciosa sem a sua risada. O coração de Fernanda se contraiu de compaixão.
Naquele momento ele não era o milionário que ela estava enganando. Era apenas um homem de luto, falando com uma memória. Ela deu um passo para trás, planejando se retirar em silêncio. Mas o assoalho de madeira rangeu sob seu pé. César se virou, surpreso. Um rubor subiu por seu rosto ao ser pego em seu momento de fraqueza. Desculpe, eu não... Ele começou. Não se desculpe, disse Fernanda, a voz suave. E pela primeira vez, ela não estava atuando. Ela era muito bonita. Ele assentiu, os olhos ainda presos na pintura. Ela era luz, pura luz. Às vezes um pouco selvagem demais, imprevisível, mas era isso que eu amava nela. Ele se virou para Fernanda, e seu olhar era diferente, mais profundo. Você está mais calma agora, mais serena. O que quer que tenha acontecido com você, mudou você. Era a desculpa perfeita, e ela deveria se agarrar a ela. Mas em vez disso, sentiu uma pontada de algo que se parecia perigosamente com ciúmes. Ciúmes de uma mulher morta ou desaparecida, cujo lugar ela havia usurpado. Ela via o homem por trás do milionário, o coração ferido que ele escondia do mundo, e com um pavor crescente, percebeu que não estava mais naquela casa apenas pela segurança financeira ou pela proteção de sua mãe. Estava começando a ficar por ele, o homem que a chamava por outro nome, que amava o fantasma de outra mulher. Sua prisão dourada estava se tornando a cada dia um lar agridoce, e a mentira, uma segunda pele da qual ela não sabia mais como se livrar. A frágil paz que Fernanda havia construído dentro daquela bolha de luxo estava prestes a estourar. Após 2 semanas vivendo como um fantasma na mansão, César a abordou com um nervosismo que ela nunca tinha visto nele. Ele segurava 2 taças de vinho, e a luz do fim de tarde que entrava pelas janelas da sala de estar pintava listras douradas no chão de madeira. Eu sei que pedi para não forçar suas memórias, ele começou, entregando-lhe uma taça. Mas eu estive pensando, talvez o isolamento não esteja ajudando. Talvez ver pessoas familiares, rostos amigos, possa acender uma luz. Ele fez uma pausa, os olhos cinzentos buscando os dela. Minha irmã Luana está vindo para o jantar amanhã à noite. É só ela. Eu pensei que começar devagar seria o melhor. O coração de Fernanda despencou. Uma irmã, alguém que conhecia a verdadeira Diana intimamente, que compartilhou uma vida de memórias com ela. O trauma era uma desculpa que funcionava com um homem cego pela dor, mas funcionaria com uma irmã cética? O medo era um gosto metálico em sua boca, mas ela viu a esperança no rosto de César, a ânsia de compartilhar seu milagre com alguém. Recusar só levantaria suspeitas. Claro, César, ela respondeu forçando um sorriso que parecia frágil até para si mesma. Eu acho que seria bom. Na noite seguinte, Fernanda sentiu como se estivesse se preparando para uma execução. Ela escolheu o vestido mais simples e discreto que encontrou no closet de Diana, um modelo de seda azul marinho de corte reto, na esperança de parecer o mais invisível possível. Mas quando Luana chegou, Fernanda soube que a invisibilidade seria impossível. Luana era a imagem da elegância fria. Mais alta que Fernanda, com cabelos negros presos em um coque impecável, e olhos tão escuros e penetrantes que pareciam enxergar através da alma. Ela usava um vestido vermelho sangue que contrastava dramaticamente com a palidez de sua pele, e um colar de pérolas que devia valer uma fortuna. Ela cumprimentou o irmão com um abraço contido e então se virou para Fernanda, o olhar percorrendo-a de cima a baixo com uma análise crítica. Diana, disse ela, o nome soando como uma acusação. Você está... diferente. Luana, por favor, ela passou por muita coisa, se interveio César, protetor. Claro, Luana respondeu, um sorriso fino que não alcançou seus olhos. Estou apenas surpresa. Sempre imaginei que se você voltasse, seria com uma entrada triunfal, não assim. A palavra assim pairou no ar carregada de desdém. O jantar foi a provação mais longa e torturante da vida de Fernanda. César tentava manter a conversa leve, mas Luana conduzia o diálogo como uma inquisidora, lançando perguntas casuais que eram, na verdade, armadilhas mortais. Ela falava de marcas que Diana amava, de amigos em comum, de festas passadas, e a cada pergunta, Fernanda sentia o laço apertar em seu pescoço. Ela se apegava à sua amnésia seletiva, murmurando,
Não me lembro muito bem disso, com uma frequência que começava a soar ridícula. A facada final veio com a sobremesa. Luana deu um gole em seu vinho e se inclinou para a frente com um brilho malicioso nos olhos. Sabe, Diana, eu estava me lembrando outro dia daquela nossa viagem desastrosa a Paris. Aquela que fizemos só nós duas, depois que você e César tiveram aquela briga terrível. Ela disse, lançando um olhar de soslaio para o irmão, que ficou visivelmente desconfortável. Você lembra o nome daquele bistrô horrível perto do Marais, onde tivemos a pior sopa de cebola da história? Nós rimos a noite toda sobre como o chefe parecia zangado com o mundo. O silêncio na mesa era ensurdecedor. Era um teste claro, uma memória íntima e específica, desenhada para encurralá-la. O cérebro de Fernanda trabalhava em pânico, buscando uma saída. Ela não podia inventar um nome. A chance de acertar era zero. Ela olhou para Luana, reuniu toda a coragem que possuía e deu uma resposta que não era a que a cunhada esperava. Eu não me lembro do nome do bistrô, Luana, disse ela, a voz surpreendentemente firme. Mas me lembro que você passou a noite inteira reclamando que o vinho era barato, embora tenha bebido metade da garrafa sozinha. E me lembro que o motivo pelo qual rimos tanto não foi a sopa, mas o fato de você ter tropeçado na calçada e culpado os sapatos novos que custaram uma fortuna. A expressão de Luana congelou. Fernanda tinha apostado tudo em uma única carta, a de que a personalidade da verdadeira Diana não era dócil, mas combativa. Ela não estava tentando acertar a memória, estava tentando imitar a atitude. Por um momento, a surpresa no rosto de Luana foi genuína. César, por sua vez, soltou uma pequena risada, aliviado. Isso soa exatamente como vocês duas, disse ele. Luana se recuperou rapidamente, mas o sorriso em seus lábios havia desaparecido completamente. Ela não disse mais nada sobre o passado, mas Fernanda sentiu o olhar dela sobre si pelo resto da noite, não mais de suspeita, mas de uma certeza gelada. Ela não havia enganado Luana, havia apenas declarado guerra. A ameaça externa não tardou a chegar. Para celebrar a recuperação de Diana, César insistiu que eles comparecessem a um evento de caridade anual, um baile de gala que reunia a elite da cidade. Apenas por 1 hora, ele prometeu, para que as pessoas vejam que você está bem. Vestida com um deslumbrante vestido de cetim prateado de Diana, com joias que valiam mais que sua vida antiga, Fernanda sentia todos os olhares sobre si ao entrar no salão opulento de braços dados com César. Os sussurros eram como o zumbido de abelhas. Era um triunfo para César, a prova de que seu amor havia voltado. Para Fernanda, era como andar em uma corda bamba sobre um abismo. Foi então que ela o viu. Ele estava perto do bar, um homem de presença marcante, com um terno impecável e cabelos grisalhos nas têmporas que lhe conferiam um charme perigoso. Ele não sorria como os outros, apenas a observava com uma intensidade que a fez gelar até os ossos. Quando seus olhos se encontraram, ele ergueu a taça em uma saudação silenciosa e sinistra. Quem é aquele homem? Perguntou ela a César, tentando manter a voz casual. César olhou na direção indicada e sua expressão endureceu. Leonardo Bittencourt. Fique longe dele. Ele é um tubarão. Nosso maior rival nos negócios e ele não é boa pessoa. Mas Leonardo não parecia disposto a manter distância. Mais tarde, enquanto César estava distraído cumprimentando um conhecido, Leonardo se materializou ao seu lado. Ele era ainda mais intimidador de perto. É impressionante, disse ele, a voz baixa e suave como seda, mas com um fio de aço por baixo. A semelhança é quase perfeita. César deve ter procurado em muitos lugares para encontrar alguém como você. O sangue de Fernanda gelou. Ele sabia. Não havia dúvida ou esperança em sua mente. Ele sabia. Eu não sei do que você está falando, ela conseguiu dizer, a voz um fiapo. Leonardo riu, um som sem alegria. Por favor, não me ofenda. Você tem os olhos dela, a estrutura do rosto, mas falta o fogo. Diana queimava tudo ao seu redor. Você está apenas com medo. A pergunta é do quê? Ou de quem? Ele se inclinou um pouco mais, o hálito com cheiro de uísque caro. Eu não acredito na história do desaparecimento. E certamente não acredito nesta ressurreição milagrosa. Eu vou descobrir o que César fez com ela, e vou usar você para isso. Ele se afastou tão silenciosamente quanto chegou, deixando-a trêmula.
o coração batendo descontroladamente. A festa se tornou um pesadelo. Cada sombra parecia conter uma ameaça, cada olhar parecia ser de acusação. Ela pediu para ir embora, e César, vendo sua palidez, concordou imediatamente. No carro, o silêncio era pesado. De volta à segurança da cobertura, Fernanda foi direto para a parede de vidro, abraçando a si mesma enquanto olhava as luzes da cidade, sentindo-se mais presa do que nunca. César se aproximou dela por trás. Sua presença era um calor reconfortante. Foi demais para você, não foi? Eu sinto muito. Eu não deveria ter te forçado a isso. As lágrimas brotaram nos olhos dela. Lágrimas de medo, de culpa, de exaustão. Não é sua culpa, sussurrou ela. Ele ficou ao seu lado, observando o perfil dela contra o vidro. Sabe, ele disse, a voz pensativa e carregada de uma tristeza antiga. Às vezes, estar com Diana era como estar em uma festa como aquela o tempo todo. Ela era uma supernova, linda de se ver, cheia de luz e energia, mas era impossível chegar perto demais sem se queimar. Ela amava o caos. Ele se virou para olhá-la. Com você, desde que você voltou pela primeira vez em anos, eu sinto paz. Suas palavras a atingiram com uma força inesperada. Ele não estava falando do fantasma de Diana. Estava falando dela, da calma que ela, Fernanda, lhe trazia. Ele estava se apaixonando não pela mulher que ela fingia ser, mas pela mulher que ela realmente era, escondida sob a mentira. Aquela confissão quebrou a última barreira dentro dela. O medo de Luana, a ameaça de Leonardo, a culpa esmagadora. Tudo se misturou com a onda de afeto que sentia por aquele homem tão quebrado e tão gentil. Quando ele ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo de seu rosto, o toque dele enviou um choque elétrico por sua pele. Seus olhos cinzentos estavam cheios de uma emoção nova, algo que não era apenas gratidão ou alívio, mas um desejo terno e profundo. Ela não pensou, apenas agiu. Inclinou-se para a frente e o beijou. No início foi um toque hesitante, um encontro de lábios assustado. Mas então César respondeu, e o beijo se aprofundou, tornando-se apaixonado, desesperado. As mãos dele foram para a cintura dela, puxando-a para perto, enquanto as mãos dela subiram para o cabelo dele, agarrando-se a ele como se fosse sua única âncora. Não era o beijo de um homem para a memória de uma noiva perdida. Era o beijo de um homem e uma mulher, ali, naquele momento, duas almas solitárias encontrando consolo uma na outra. Para Fernanda, foi um momento de rendição absoluta. Ela estava perdida. O beijo selou seu amor por ele, transformando sua mentira insuportável em uma verdade de seu próprio coração. Uma verdade que, ela sabia, tinha o poder de destruir a ambos. O beijo mudou a atmosfera entre eles de forma irrevogável. A ternura protetora de César foi tingida por um desejo palpável, e a culpa de Fernanda agora se misturava a um sentimento avassalador de pertencimento. Eles não falaram sobre o que aconteceu. Não precisavam. O beijo se tornou um segredo compartilhado, um pacto silencioso que os unia ainda mais naquela ilha de enganos. Pela primeira vez, Fernanda se permitiu, em breves e roubados momentos, esquecer que era uma farsa. Quando a mão dele encontrava a sua durante um filme, ou quando ele sorria para ela do outro lado da mesa do café da manhã, o mundo parecia real, e o nome Diana era apenas um som distante. Mas a realidade, personificada na figura de Leonardo Bittencourt, não demorou a bater à sua porta. 2 dias depois do baile, um mensageiro entregou um envelope para Diana. Dentro não havia uma carta, mas uma única fotografia. A imagem era de sua mãe, Isabel, pendurando roupas em um varal surrado no pequeno quintal de sua casa simples. Ela sorria, alheia à lente que a capturava. No verso da foto, uma frase estava escrita em uma caligrafia elegante e afiada. Ela parece tão frágil. Seria uma pena perturbar sua paz. O ar fugiu dos pulmões de Fernanda. Aquilo não era uma ameaça velada. Era uma promessa. Leonardo não estava apenas investigando-a. Ele havia encontrado seu ponto mais vulnerável, seu coração fora do peito. O luxo da cobertura de repente se tornou sufocante. As paredes de vidro, uma armadilha transparente. Ela não podia mais se esconder atrás do trauma de Diana ou do amor protetor de César. A passividade era uma sentença de morte para a segurança de sua mãe. Ela precisava lutar, e para isso precisava de armas.
Precisava da verdade. Sua missão começou com um medo que a paralisava, mas que ela forçou a se transformar em determinação. Ela precisava entender quem era a mulher que ela personificava, não a versão idealizada que César guardava em seu coração, mas a mulher real, a mulher que Luana desprezava e que Leonardo caçava. Ela começou a vasculhar os pertences de Diana com um novo propósito, não mais com a curiosidade assustada de uma intrusa, mas com a precisão de uma detetive. Em uma gaveta esquecida de uma escrivaninha antiga, debaixo de uma pilha de convites e cartões postais, ela encontrou uma pequena agenda de contatos de couro. Muitos nomes eram de socialites e designers, mas um, no final, chamou sua atenção. Jonas, motorista. Ao lado, um número de telefone. Ela se lembrou de ter ouvido as empregadas cochichando sobre o antigo motorista da casa, um homem leal a César que havia sido demitido abruptamente por Luana alguns meses antes do desaparecimento de Diana. Era uma aposta, mas era a única que ela tinha. Naquela mesma tarde, enquanto César estava trancado em uma teleconferência, Fernanda usou o telefone fixo da cozinha, um aparelho que raramente era utilizado, e discou o número. Um homem de voz cansada atendeu. Jonas? Ela perguntou, o coração batendo forte. Quem fala? A voz dele era desconfiada. Aqui é Diana. O nome saiu com dificuldade. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Senhorita Diana? O que... Como? Eu sei que isso é repentino, disse Fernanda falando rápido. Eu preciso da sua ajuda. É sobre o que aconteceu antes. Minha memória não está boa e há coisas que eu preciso entender. Coisas para proteger o César. A menção do nome de César foi estratégica, um apelo à sua lealdade. Luana demitiu você. Eu acho que sei por quê. Acho que você viu algo que não deveria. Outro silêncio, mais longo e pesado. Onde podemos nos encontrar? Ele disse por fim. E Fernanda sentiu uma onda de alívio. Eles se encontraram no dia seguinte em um café modesto no centro da cidade, um mundo de distância da opulência da mansão. Jonas era um homem de meia idade, com ombros caídos e um olhar que carregava o peso de uma injustiça. Ele mal conseguia olhar para Fernanda, como se visse um fantasma. Com a voz baixa e urgente, Fernanda o persuadiu, não com a arrogância da antiga Diana, mas com uma vulnerabilidade calculada. Ela falou de lacunas em sua memória, de um sentimento de perigo iminente, de sua necessidade de proteger o homem a quem Jonas fora tão leal. O motorista finalmente cedeu. Sua irmã, a dona Luana, nunca gostou de mim. Ele começou mexendo em sua xícara de café. Mas ela me demitiu depois que eu mencionei ao Sr. César que via a senhorita, a verdadeira senhorita, se encontrando com o Sr. Bittencourt várias vezes em segredo. Em cafés, em estacionamentos, eles pareciam estar sempre discutindo. O Sr. César não quis acreditar, disse que eram apenas negócios, mas não parecia negócio para mim. No dia seguinte, a dona Luana me chamou e disse que meus serviços não eram mais necessários. A confirmação da ligação entre Diana e Leonardo foi como uma peça de quebra-cabeça se encaixando. Jonas, tem mais alguma coisa? Ela pressionou gentilmente. Qualquer coisa fora do comum? Ele hesitou, olhando ao redor como se temesse ser ouvido. Tinha um laptop antigo, um que a senhorita usava antes de comprar um novo. Ela não o guardava na mansão. Pediu para eu levá-lo junto com algumas caixas para um depósito alugado em seu nome. Disse que eram coisas que não queria que ficassem bagunçando a casa. Achei estranho na época. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno molho de chaves. Eu deveria ter devolvido isso, mas... Com a demissão acabei esquecendo. A chave do depósito. Talvez não seja nada, mas... Onde fica? A voz de Fernanda era um sussurro. Depois de pegar o endereço, ela voltou para a mansão com o coração aos pulos. A chave em seu bolso parecia queimar. Na manhã seguinte, inventou uma desculpa de que precisava de ar fresco e queria caminhar sozinha. Uma ideia que César, embora preocupado, aceitou, vendo-a como um sinal de progresso. Ela pegou um táxi e foi direto para o depósito. O lugar era sombrio e cheirava a poeira e tempo. A unidade de Diana era pequena, contendo apenas algumas caixas de roupas de grife fora de estação, equipamentos de esqui e, em um canto, uma maleta de laptop. Com as mãos trêmulas, Fernanda a abriu. Lá estava ele, um notebook prateado e fino. De volta ao seu santuário prisão,
Ela esperou a noite cair. Quando teve certeza de que César estava dormindo, ela ligou o aparelho. Estava protegido por senha. Ela tentou o óbvio. Diana, César e Diana. Datas de aniversário. Nada. Então um pensamento lhe ocorreu. Ela se lembrou da mulher na pintura, da arrogância em seus olhos. Com os dedos trêmulos digitou: Diana perfeita. A tela se iluminou, revelando a área de trabalho. O coração de Fernanda batia tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Ela abriu o programa de e-mail e o que encontrou foi devastador. Havia uma pasta chamada LD. Dentro, dezenas de e-mails trocados entre Diana e Leonardo. As mensagens pintavam um quadro chocante de traição e ganância. O primeiro que ela abriu, datado de 3 meses antes do desaparecimento, era de Leonardo. Minha deusa, o plano está em movimento. A transferência final depende da assinatura dele naquele contrato de expansão. Assim que a caneta tocar o papel, nosso futuro nas Ilhas Cayman começa. Ele será apenas uma nota de rodapé em nossa história. A resposta de Diana era fria e pragmática. Pare com o sentimentalismo barato, Léo. Isto é um negócio, não uma novela. Me avise quando o dinheiro estiver seguro na conta de passagem. E lembre-se do nosso acordo. 60-40. Minha parte é maior. Eu corri o risco maior. Fernanda rolou pelas mensagens sentindo um enjoo crescente. Elas não apenas tinham um caso, elas planejavam ativamente desviar uma fortuna de César. Diana não era uma vítima que desapareceu. Ela era uma predadora que estava prestes a dar o bote. A última troca de e-mails era de uma semana antes de ela sumir. Leonardo. Está feito. O dinheiro está na conta. Encontre-me na sexta, no nosso lugar de sempre. Trarei os passaportes. Finalmente. A resposta de Diana não estava na caixa de enviados. Estava na pasta de rascunhos. Nunca enviada. Léo, seu tolo ingênuo. Você realmente achou que eu dividiria milhões com você? Você foi um meio para um fim. Um peão conveniente. O dinheiro já está em outro lugar. Um lugar que você nunca encontrará. A vida que me espera é só minha. Não tente me procurar. Adeus. Um arrepio percorreu a espinha de Fernanda. Diana havia enganado a todos. Ela fugiu com o dinheiro, abandonando tanto o noivo que a amava quanto o amante que a ajudou. Leonardo não estava procurando por uma mulher desaparecida. Estava procurando por uma ladra que o havia traído. E ele achava que ela, Fernanda, era a chave para encontrar o dinheiro. Armada com essa verdade terrível, Fernanda sentiu uma onda de poder. Ela não era mais uma vítima indefesa. Ela tinha a prova que poderia destruir Leonardo e expor a verdadeira natureza de Diana. Mas sua sensação de triunfo durou pouco. Na manhã seguinte, enquanto ela decidia como usar aquela informação, seu celular pessoal, o que ela mantinha escondido, vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Era Leonardo. O tempo para jogos acabou. Eu sei que você está investigando. Sei que é mais esperta do que eu pensava, então aqui está a escolha bem simples. Eu preparei um dossiê fascinante, com extratos bancários forjados e depoimentos falsos, que implicam sua adorável mãe, Isabel, como sua cúmplice em uma tentativa de fraude desde o início. Ou você me ajuda a rastrear o dinheiro que Diana escondeu, ou eu entrego esse dossiê à polícia amanhã. Acredite, minha versão da história é muito mais convincente que a sua. A escolha é sua. A fortuna que podemos dividir ou a ruína da sua mãe. Fernanda olhou para a tela do laptop, onde as provas da traição de Diana brilhavam, e depois olhou para a foto de sua mãe, que ainda estava sobre a cômoda. Revelar a verdade destruiria a última memória boa que César tinha da mulher que amou, mas o protegeria de Leonardo. Ceder à chantagem de Leonardo significava se tornar cúmplice de um criminoso, mas salvaria sua mãe da destruição. A escolha era impossível, e ela estava completamente sozinha para fazê-la. O ultimato de Leonardo era um relógio-bomba amarrado ao peito de Fernanda, e o tic-tac se tornava mais alto a cada hora que passava. Ela passou a noite em claro, alternando entre o pavor paralisante e uma fúria fria. De um lado, a imagem de sua mãe, confusa e assustada em uma delegacia. Do outro, o rosto de César, devastado pela dupla traição que ela estava prestes a revelar. Não havia escolha boa, apenas diferentes graus de desastre. O palco para sua destruição foi montado por Luana
com uma precisão cirúrgica. A desculpa era o aniversário de casamento de seus pais, já falecidos. Uma ocasião solene que exigia uma reunião familiar íntima na mansão. A atmosfera era pesada, cheia de formalidades e tristezas antigas. Luana havia orquestrado tudo para que a humilhação fosse concentrada, privada, mas testemunhada pelas pessoas cuja opinião mais importava para César. Fernanda sentia-se como um animal indo para o abate. Ela usava um vestido de veludo preto, simples e elegante, uma escolha sombria que refletia o estado de sua alma. Em sua pequena bolsa de mão, ao lado de um batom que não teve coragem de usar, estava um pequeno pendrive de metal. Era sua única e terrível arma. Ela sabia com uma certeza arrepiante que Luana não a havia convidado para celebrar, mas para executar. Durante o jantar, Luana foi a anfitriã perfeita, mas seus olhos nunca deixavam Fernanda, brilhando com uma antecipação vitoriosa. César, alheio à tempestade que se formava, segurava a mão de Fernanda por baixo da mesa, um gesto de carinho que a despedaçava. Ele via a palidez e o nervosismo dela como resquícios de seu trauma e tentava acalmá-la com olhares gentis. O momento chegou junto com o champanhe servido para o brinde. Luana se levantou, a taça em mãos, o vestido vermelho sangue daquela primeira noite substituído por um branco gelo, como o de uma rainha prestes a proferir uma sentença. Um sorriso vitorioso brincava em seus lábios. Em uma noite como esta, costumávamos celebrar o amor e a família. Ela começou, a voz ressoando no silêncio do salão de jantar. Hoje gostaria de brindar a verdade, porque, como dizem, ela sempre aparece. Ela fez uma pausa dramática, seu olhar se fixando em Fernanda. Gostaria de brindar a uma atriz extraordinária, uma mulher que entrou na vida de meu irmão em seu momento de maior dor e desempenhou seu papel com uma convicção notável. O papel de Diana. Um murmúrio percorreu a mesa. César enrijeceu, a mão soltando-a de Fernanda abruptamente. Luana, o que você está fazendo? Ele disse, a voz baixa e perigosa. Estou abrindo seus olhos, querido irmão. Ela respondeu fazendo um sinal para um assistente que esperava discretamente perto da porta. Uma grande tela, antes oculta por um painel, desceu na parede. A primeira imagem projetada foi a foto da carteira de identidade de Fernanda. Seu nome, sua data de nascimento, seu rosto cansado. Em seguida, uma foto de seu modesto prédio, a fachada descascada em forte contraste com o luxo ao redor. E, por fim, uma cópia de sua carta de demissão. O nome dela, declarou Luana, a voz gotejando veneno, é Fernanda Alves, uma funcionária de baixo escalão demitida por incompetência. Uma golpista que, em um ato de desespero ou de malícia calculada, invadiu nossa casa e se aproveitou da dor de um homem de luto para viver uma vida de luxo. Cada palavra era um golpe físico. Fernanda sentia o ar faltar, as faces queimando de vergonha. Ela podia sentir os olhares chocados e acusadores dos tios e primos de César. E como se a performance de Luana não fosse suficiente, a porta principal se abriu e Leonardo Bittencourt entrou, como se tivesse sido convidado. Ele vestia um terno escuro, a expressão grave, como a de um amigo preocupado. Eu sinto muito por interromper, disse ele, a voz ressoando com falsa sinceridade. Mas quando Luana me procurou com suas suspeitas, eu não pude ficar de lado. Eu também fui enganado por esta mulher. Ela se aproximou de mim, tentando obter informações sobre os negócios de César, talvez até mesmo tentando me usar para algum tipo de golpe. Era uma mentira brilhante, que o pintava como vítima e protetor, ao mesmo tempo que a enterrava ainda mais fundo. A aliança tóxica entre Luana e Leonardo era clara. Ela queria a impostora fora. Ele queria sua cúmplice sob controle. César cambaleou ao se levantar, o rosto pálido como mármore, os olhos fixos em Fernanda, cheios de uma dor e traição tão profundas que a fizeram desviar o olhar. O mundo que ele havia reconstruído com tanto cuidado tinha acabado de ser demolido por um segundo terremoto. Fernanda. Ele sussurrou o nome dela, e soou como uma maldição. Isso é verdade? A pergunta dele, tão baixa e quebrada, foi o que a despertou de seu torpor. Ela olhou para o rosto dele, o homem que lhe mostrara uma bondade que ela nunca conhecera, e soube que não podia mais se esconder. Ela se levantou, as pernas tremendo, mas a coluna ereta.
O medo havia dado lugar a uma estranha calma, a calma de quem não tem mais nada a perder. Com a voz firme, ela se dirigiu não à plateia hostil, mas diretamente a César. Sim, disse ela, e o silêncio na sala se tornou absoluto. Meu nome é Fernanda Alves. Tudo o que Luana disse sobre quem eu sou e como cheguei aqui é verdade. Eu fui demitida, estava desesperada e entrei neste prédio por engano. Quando você me chamou de Diana, eu fiquei em silêncio. Foi um ato de covardia e eu não vou pedir perdão por ele, porque não há perdão para o que eu fiz com você. Ela fez uma pausa, deixando a confissão pairar no ar. Luana sorria. Leonardo a observava com um brilho de triunfo. Eles achavam que tinham vencido. Mas a mentira que eu vivi, continuou Fernanda, a voz ganhando força, não é nada comparada à mentira em que todos vocês, especialmente você, César, viveram por anos. Ela se virou, os olhos encontrando os de Leonardo com um desafio ardente. Você se pinta como um guardião preocupado, Leonardo. Mas você era o parceiro dela. Ela tirou o pequeno pendrive de sua bolsa e o estendeu para o assistente de Luana. Coloque isto na tela. Já que esta é uma noite para a verdade, vamos conhecê-la por inteiro. Hesitante, o assistente obedeceu. Segundos depois, a tela que exibia a humilhação de Fernanda foi preenchida com os e-mails trocados entre Diana e Leonardo. O silêncio na sala se transformou em um choque audível. As palavras de amor fingido, os planos de desfalque, os detalhes sórdidos da traição, tudo estava lá, em preto e branco. A Diana que vocês lamentavam não existia, declarou Fernanda, a voz soando como o toque de um sino. Ela era uma ladra. Ela e Leonardo planejaram roubar milhões de você, César. Ela estava tendo um caso com seu maior rival debaixo do seu teto. Ela avançou um slide, mostrando o rascunho final e não enviado de Diana. E no final, ela traiu a todos. Ela fugiu com o dinheiro, abandonando o noivo e deixando para trás o amante cúmplice. A busca desesperada de Leonardo não era por uma mulher perdida. Era pelo dinheiro que ele foi enganado a roubar e não recebeu. A verdade caiu como uma bomba no salão. A expressão de Leonardo se contorceu em uma máscara de fúria exposta. Luana estava boquiaberta, pálida de horror. Sua caça às bruxas, meticulosamente planejada, havia acabado de desenterrar um demônio familiar que ela se recusara a ver. A golpista que ela queria expor era pálida em comparação com a mulher que ela um dia chamaria de cunhada, mas era para César que todos os olhares se voltavam. Ele permanecia de pé, imóvel como uma estátua, o rosto desprovido de toda a cor. Ele olhava para a tela, para as provas irrefutáveis da traição da mulher que ele havia amado, a mulher cujo fantasma ele perseguiu por um ano. E depois ele olhou para Fernanda, a mulher que o enganou para salvá-lo, a mentirosa que lhe disse a verdade mais terrível de todas. Ele não disse nada. A dor em seus olhos era um abismo tão profundo que ninguém ousava se aproximar. A dupla traição o havia quebrado. O silêncio dele era mais alto do que qualquer grito. O ar na sala estava pesado com as ruínas de mentiras e verdades, e ninguém sabia o que nasceria daqueles destroços. No silêncio ensurdecedor que se seguiu à sua revelação, Fernanda não esperou por um veredito. Ela olhou uma última vez para o rosto de César, uma tela em branco de choque e dor, e viu ali o reflexo de toda a destruição que havia causado. Não havia nada que pudesse ser dito para consertar o que estava quebrado. Com uma dignidade que ela não sabia que possuía, ela se virou, caminhou com passos firmes para fora da sala de jantar, atravessou o hall suntuoso e saiu pela porta da frente daquela mansão, sem olhar para trás. Ela deixou para trás o caos, a riqueza, a mentira e o homem que havia aprendido a amar. O ar frio da noite nunca pareceu tão libertador e, ao mesmo tempo, tão vazio. Ela voltou para o único lugar no mundo que ainda era seu, o abraço de sua mãe. Isabel a acolheu sem uma única palavra de reprovação, apenas com o alívio profundo de ter a filha de volta, sã e salva. Na pequena e acolhedora cozinha de seu apartamento, enquanto tomavam um chá quente que aquecia mais a alma do que o corpo, Fernanda se permitiu chorar. Chorou pela dor que causou a César, pela humilhação que sofreu e pela perda de um amor que nasceu da mais improvável das sementes. Nos dias que se seguiram, ela se agarrou à rotina simples: ajudar a mãe com as costuras,
procurar empregos em anúncios de jornal, tentar reconstruir sua vida a partir dos escombros. Enquanto isso, na mansão, César se isolou do mundo. Ele se trancou em seu castelo de vidro, recusando-se a falar até mesmo com Luana, que, humilhada e exposta, tentava desesperadamente se justificar. A verdade sobre Diana o assombrava. Cada canto da casa, cada objeto, estava impregnado com a memória de uma mentira. Ele passava horas na biblioteca, não olhando mais para o retrato da noiva perfeita, mas vendo-o pelo que era, a fachada de uma estranha. Ele sentia a dor da traição, uma dor aguda e amarga, mas por baixo dela havia algo mais. Um alívio estranho e perturbador. A dor de perder a Diana real era menor que a dor de viver sem a ilusão dela, e no meio desse turbilhão, o rosto de Fernanda insistia em aparecer em sua mente. A mentira dela o havia ferido profundamente, mas a presença dela o havia curado. A calma, a gentileza, a força silenciosa. Ele se apaixonara não pela mulher que se parecia com Diana, mas por aquela que era fundamentalmente diferente dela. Ele se apaixonara pela paz que sentia com Fernanda, uma paz que nunca conhecera com a supernova que era Diana. A mentira dela foi o pecado original, mas todo o resto, a compaixão, a conexão, o amor, tinha sido assustadoramente real. Foi nesse estado de reclusão e dolorosa clareza que o fantasma do passado decidiu de fato retornar. Uma semana após o escândalo, a campainha da cobertura tocou. César, esperando que fosse Luana novamente, abriu a porta com uma expressão dura, mas congelou no lugar. Parada ali, mais magra, o cabelo loiro mal pintado e os olhos carregados de um desespero calculado, estava a verdadeira Diana. Ela havia voltado. Com o plano arruinado, o dinheiro provavelmente perdido em um mau investimento ou roubado, ela retornava ao seu porto seguro, pronta para usar seu charme e se fazer de vítima. "César, meu amor", ela exclamou, tentando se jogar nos braços dele. "Eu consegui escapar. Foi horrível, eles me levaram." Mas ela encontrou um César que não reconhecia. Ele não a abraçou. Permaneceu parado, o corpo como uma barreira de gelo, e a escutou com uma calma fria, sem a antiga adoração nos olhos. Ele a deixou encenar seu teatro de lágrimas e sequestro por vários minutos, observando-a como um cientista observa um espécime. Quando ela terminou sua performance, esperando que ele a acolhesse, ele falou, a voz desprovida de qualquer emoção. "Onde está o dinheiro, Diana?" Ela piscou, pega de surpresa. "Que dinheiro? Eu não sei do que você está falando. Eu fui uma vítima." "Não", disse ele, a palavra caindo como uma lâmina. "Você nunca foi a vítima. Você era a caçadora. E sua caça acabou." Ele deu um passo para o lado, um gesto claro de dispensa. "A mulher que eu amava era uma fantasia que criei na minha cabeça. E a mulher que está na minha frente não me desperta nada além de indiferença. Pegue o que quiser de suas coisas. Um cheque será depositado em sua conta amanhã. O suficiente para você começar uma nova vida, longe da minha. Considere-o o pagamento final por uma lição muito cara que você me ensinou." Ela o encarou chocada, vendo em seus olhos cinzentos não o homem que ela podia manipular, mas um estranho que via através dela. Sem mais cartas na manga, a raiva tomou o lugar do teatro. Ela o amaldiçoou, mas as palavras não tinham poder. Ele fechou a porta para ela, e com aquele som fechou para sempre o capítulo mais doloroso de sua vida. Livre do fantasma do passado, César percebeu que só havia um caminho para sua felicidade. Um caminho incerto e assustador, mas o único que seu coração queria seguir. 2 dias depois, um carro de luxo parou em frente ao modesto prédio de Fernanda. Os vizinhos espiaram pelas janelas quando César, vestido não com um terno de milionário, mas com um simples suéter e calças jeans, saiu do veículo. Ele parecia deslocado, um príncipe em um bairro operário, mas em seus olhos havia uma determinação que transcendia qualquer classe social. Foi Isabel quem atendeu a porta, o rosto se fechando em uma máscara de proteção feroz ao vê-lo. "O que você quer aqui?" ela perguntou a voz firme. "Minha filha já sofreu o suficiente." "Eu sei", disse César, a voz humilde, "e é por isso que estou aqui. Eu preciso falar com ela. Por favor." Fernanda, que ouvira as vozes, apareceu atrás da mãe. Seus olhos se arregalaram ao vê-lo.
Ele parecia diferente, mais jovem, menos assombrado. Está tudo bem, mãe, disse ela suavemente, e Isabel, relutante, abriu caminho. Eles ficaram se encarando no meio da pequena sala, o ar pesado com palavras não ditas. Foi César quem quebrou o silêncio. Eu vim para me desculpar, disse ele. Fernanda balançou a cabeça. Não, eu sou quem deve desculpas. Eu menti para você, César. Não. Ele a interrompeu, dando um passo à frente. Você mentiu. Mas eu te forcei a viver essa mentira. Eu estava tão desesperado para acreditar em um fantasma que me recusei a ver a mulher de verdade na minha frente. Eu te coloquei numa situação impossível e sinto muito por isso. Lágrimas brotaram nos olhos de Fernanda. Diana, ela voltou. Foi mais uma afirmação do que uma pergunta. Sim, ela voltou. E eu a mandei embora, disse ele. Porque a mulher que ela é e a mulher que eu achava que ela era não significam mais nada para mim. A única coisa que foi real no último mês foi a paz que senti quando estava com você. Ele deu mais um passo, fechando a distância entre eles. Ele ergueu a mão, não para o rosto dela, mas para o coração. Eu não me apaixonei por uma semelhança, Fernanda. Eu me apaixonei pela sua calma, pela sua força, pela sua bondade, mesmo quando estava aterrorizada. Eu me apaixonei por você. Ele não esperou por uma resposta. Inclinou-se e a beijou. Não era o beijo desesperado do homem que encontrava uma noiva perdida, nem o beijo apaixonado e culpado que haviam compartilhado na escuridão. Este era um beijo de recomeço. Um beijo que não buscava o passado, mas que prometia um futuro. Um beijo que dizia que, sobre as ruínas de uma mentira perigosa, eles poderiam juntos construir a mais pura e sólida das verdades. Quando eles se separaram, ambos estavam sorrindo em meio às lágrimas. Não havia mais Diana. Havia apenas César e Fernanda. E pela primeira vez era mais do que suficiente. E assim, das cinzas de uma mentira, nasceu um amor de verdade para Fernanda e César. E aí, gostou do desfecho dessa história? Se essa jornada sobre segredos, recomeços e um amor improvável te prendeu, e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.